Quinta-feira, 2 de fevereiro, começando nossa reflexão no Evangelho. Hoje, seguindo aqui a nossa semana de Paulo e Estevão, hoje nós vamos falar da Abigail cristã. Hoje é uma passagem lindíssima, cheia de ensinamento, cheia de reflexão, cheia de proposição para a nossa vida. E nós vamos aqui dar sequência e recebendo a turma aí, querida, e aquecer nosso coração, que amanhã a gente encerra com essa semana de Paulo e Estevão. Amanhã a gente encerra falando só de Paulo. Amanhã é Paulo, hoje ainda é Saulo. Ok, turmíssima? Então deixa eu receber aqui com um abraço. Bom dia, bom dia, bom dia, meus amores. Meu irmão querido Dário, bom dia. Bom dia, Soninha Barriviera, Alcinir Iluminada, Luquinha Sarte, Carol Albanese, Edinha, Rogerinho, Gleice, Flávia Renata entrou aqui também. Bom dia, meus amores. Que Jesus nos alcance fácil nas profundezas do nosso sentimento, na intimidade do nosso coração, porque é ali que reside a fortaleza, é ali que reside o equilíbrio, a ponderação, é ali que a gente busca a fonte divina. Obrigada, Senhor, pelas luzes do Teu Evangelho pairando em nossa vida, caindo sobre nós e resgatando-nos em momentos de tormenta, de dores. Obrigada, meu Jesus. Que assim seja. Que assim seja, meus amores, começando a nossa manhã iluminada, luz divina. Querida Angelina, Reizinho, bom dia, meus amores. Bom dia, Pati. Bom dia, bom dia, bom dia. Acabando a nossa semana de reflexão neste livro. A semana que vem a gente volta para nossa escala normal, né? Estudando vários livros, André Luiz, Emmanuel, poesias, mediunidade. E hoje nós vamos falar um pouquinho. Ai, tá bom, meu amor, tá bom, Alcinir. Beijo, querida, boa consulta. Hoje nós vamos falar um pouquinho. Bom, então vocês lembram, ontem nós paramos na morte de Estevão. Estevão, então, depois que ele é apedrejado, Abigail o reconhece, né? E Saulo o traz ali para uma sala mais reservada, e Abigail e Gesiel, né, se encontram. E Gesiel, transformado em Estevão, se encontram e tem um momento fortíssimo ali. Ela faz a oração, né, dos aflitos que ela tinha feito para o pai. É um momento lindíssimo, lindíssimo. Bom dia, Vilminha! E aí Estevão, né, Estevão desencarna abençoando Saulo, né? E Saulo ali vendo isso congelado, né? Ele tá perturbado de assistir essa cena, né? De ver a trama do destino com ele. Então o Estevão fala assim: Abigail, com quem eu te deixarei? E ela fala: este é Saulo, meu noivo. Aí Estevão fala assim: Cristo os abençoe.
Não tenho no teu noivo um inimigo, tenho um irmão. Isso vai latejar muito no ouvido de Saulo. Saulo deve ser bom e generoso. Defendeu Moisés até o fim. Quando conhecer Jesus, servi-lo-á com o mesmo fervor. Ser para ele a companheira amorosa e fiel. Então, esses foram os momentos finais aqui, né, entre Estevão, Abigail e Saulo. A partir daqui, né, Abigail sai com Saulo, Saulo rompe o noivado, né, lembrando, gente, Saulo era uma pessoa, um homem de muito caráter, muita dignidade, e aquela fidelidade ao bem, aquela determinação na justiça, aquela firmeza no correto. Então isso é uma virtude. O excesso é que vira um problema, que é o que nós vamos ver aqui hoje, que nós vamos enxergar Saulo um pouquinho mais. Então, a turma toda aí, bom dia, bom dia, bom dia a todos que estão chegando. Milena, querida, Anivaldinha, Cleuzinha. Começando aqui agora oficialmente, né? Ontem a gente estava, né, falando aqui de onde a gente parou ontem, e hoje nós vamos falar dessa perseguição que Saulo começa, que ele desencadeia em Jerusalém contra os seguidores de Jesus. É um movimento tão antagônico, tão forte e tão cruel que muitos trabalhadores, homens de bem, mulheres, crianças. Tia Soninha, amor, bom dia! Querida, abençoada quinta-feira, tia. Bom dia, Elaine. Eles saem, fogem de Jerusalém, né? São perseguidos, enfim. Isso tudo um movimento iniciado por Saulo. Lá na frente do livro, quando Saulo se converte para Jesus e muda de nome, passa a ser Paulo, esse é um aperto que ele carrega. E isso nós vamos falar amanhã, porque é um processo aqui muito instrutivo para nós, em relação aos nossos próprios erros, às nossas próprias culpas, em relação a como a gente caminha na vida, se conduz na vida diante de situações que a gente se equivoca, erra, mas isso amanhã. Hoje, ele ainda é o verdugo, né? Estevão abençoa as mãos e a união com a sua irmã com o seu verdugo. E Abigail segue agora sozinha, porque o Saulo termina o noivado. Gamaliel, lembram de Gamaliel, que também nós vamos falar um pouquinho amanhã. Gamaliel, que era o mentor, né? Ele era importante ali, a figura master do Sinédrio. Ele se afasta, mexido com Jesus. E, gente, aqui a percepção de Gamaliel mostra uma percepção de flexibilidade, de discernimento. Por quê? Porque ele era também do Sinédrio, mas vendo as transformações que Jesus operava nas pessoas, ele fala: epa, tem alguma coisa aí nesse carpinteiro que a gente não tá entendendo. Então, vou me afastar para o deserto para refletir,
né? Já tô velho, não vou brigar por isso, mas é muito mais profundo que a gente está concebendo aqui. Então, Gamaliel é uma pessoa que entende a grandeza de Jesus. Ele conseguiu mediar aqui o entendimento entre a lei e o amor nascente pelas mãos de Jesus. E então ele se despede também de Saulo e se afasta para o deserto. Isso é importante por quê? Porque Saulo agora é perturbado, atormentado, buscando os seguidores de Jesus com tons de crueldade. Saulo está sem Abigail e sem Gamaliel. Então o Emanuel denota isso aqui, ele fala sobre isso, mostrando que Saulo está em busca de uma paz, de um consolo através da execução cega da justiça. Então isso a gente tem visto em várias lições nas nossas reflexões, como o saber sem compaixão nos perturba. O aprendizado, o estudo sem a leveza do sentimento não nos ajusta, mas nos desequilibra. E é exatamente isso que Saulo vive. Esse tormento, longe de Abigail, longe de Gamaliel, com aquela ideia obsessiva contra Jesus, contra os seguidores do carpinteiro. Paulo está numa tormenta infinita e ele lembra das situações da tranquilidade de Estevão sendo apedrejado, Estevão despedindo de Abigail, sem tormento, né? Naquela serenidade tranquila que ele não consegue entender. Neste momento ele ainda não consegue entender. Ele fala: como que pode? Eu estou cumprindo a lei. Eu sou o doutor da lei. Eu estou fazendo certo. Como é que eu faço certo e não consigo ter paz? E esse pessoal ignorante que vai contra Moisés mostra essa serenidade toda. Gente, este ponto nos diz muita coisa. Vamos auscultar aqui toda a grandeza desse ensinamento. Porque a gente passa o dia em cima de afazeres. E a pergunta é: enquanto você está no cumprimento dos seus deveres, enquanto você está na execução das suas tarefas, qual o estado que embasa o seu íntimo? Você vive tranquilidades ou tormentos? Você vive na satisfação de edificações na vida, ou você vive sempre devendo algo, angustiado pela não execução das propostas que você guarda no íntimo? E a resposta é a paz e a plenitude que a gente sente no coração. Se a gente não estiver em paz e em plenitude, pode estar faltando Jesus. Falta Jesus em nossos meandros profundos, em nossa intimidade mais sutil. Falta Jesus aí, porque Jesus é o bálsamo. Jesus é aquele aconchego de alma que a gente deve encontrar quando atua neste equilíbrio. E Paulo não encontra. Passam 8 meses até que
ele não aguenta mais de angústia, saudade da Abigail, perseguições cruéis que perturbam-o, né? E aí ele procura Abigail, ele se rende ao amor e busca Abigail, que até então ele não tinha visto, e vai até a casa que Abigail mora, né, com a Ruth ali e o marido, que são os seus pais adotivos, e chegando lá ele tem uma surpresa. Ele é recebido e pergunta, e Abigail? Aí o pai dela entristece e fala, ai, a nossa Abigail, ela está doente, ela está bastante doente e nós não temos esperança da cura dela. Desde que ela veio de Jerusalém, ela passou 1 mês entre a vida e a morte e não nos falou nada. Olha a grandeza de Abigail aqui. Olha o valor humano. Não falou mal de Saulo. Não quis contaminar a cabeça dos pais com as suas dores. Então ela sofreu ali no santo silêncio de sua resignação. E sem encontrar ali uma motivação, uma satisfação perante a vida, tinha perdido o irmão daquela maneira, tinha sido abandonada por Saulo, ela adoece. Adoece, contrai lá um problema no pulmão e está prestes a morrer também. E aí o Paulo se abate, fala, mas como? E ele vai vê-la e ela abatida na cama, né? Conversa com ele, adivinha sobre Jesus. Abigail encontra a fortaleza íntima para enfrentar o que ela vive nos ensinos de Jesus. E quem lhe ensina? Ananias. Ananias que passava ali. Ananias, gente, rapidinho aqui. Ele é um convertido, amigo ali de Simão Pedro, desses que vão andando, peregrinando e levando o ensinamento de Jesus. E Abigail o conhece, ela não tinha com quem conversar e encontra em Ananias um suporte para suas angústias de coração. E Ananias então começa a falar de Jesus para ela, e ela é nesse momento que ela consegue ter um acalento para os seus dias. É o único momento onde ela consegue se sentir mais viva, se sentir mais tranquila com os ensinamentos de Jesus. E aí faz todo sentido para ela. Ela fala, agora sim eu entendo porque meu irmão encontrou neste Nazareno todo o Cristo que a gente esperava. Porque até então ela não tinha compreendido. Fala, como que pode? Meu irmão é doce, meu irmão não faz mal para ninguém. Esse Nazareno deve ser alguém mesmo muito especial para conseguir mexer com o meu irmão. E aí ela conhece Jesus e tudo faz sentido. Só que agora ela estava diante de Saulo. E Saulo então, vendo-a na cama e falando de Jesus, Saulo não aguenta. Ele fala, não é possível, onde eu vou, esse Jesus me parece um fantasma na minha cola. Onde eu tô, esse cara tá. E vendo Abigail falar tanto dele, ele tem até ciúme de Jesus. Fala, não é possível, esse cara agora ocupou o coração da minha amada. Olha, gente, isso é importante
Por quê? Porque amanhã, quando a gente falar de Paulo transformado, isso tudo vai atuar na mente dele. Isso tudo vai ter um efeito de força, de determinação, para que ele caia em si e mude atitude, mude a sua projeção na vida e faça tudo o que fez. Ele não se abate diante dos erros, diante dos equívocos, não. Então isso tudo é importante agora ressaltar esse tormento e esses equívocos que o Saulo vive. Por quê? Porque quem aqui não lembra de erros do passado e se abate sem auto-perdão, sem se dar oportunidade de redenção, de transformação? Quantas vezes eu gosto muito quando eu me deparo aí com erros meus, eu percebo a minha culpa e o meu enfraquecimento. Um enfraquecimento diante de um erro, como é que chama? Um enfraquecimento diante de um erro. Eu me abati, tô enfraquecida, tô desistindo da vida, não me dou chance, fico com raiva de mim. Isso chama orgulho. Isso chama orgulho. O doutor da lei, Saulo, que era orgulhosão, né? Ele não se abate. Na hora, enquanto ele está aqui, sem se transformar, sem compreender Jesus, ele é todo justiça, todo razão, todo perseguição. No entanto, quando ele enxerga Jesus, quando ele coloca Jesus no seu coração, o orgulho dissipa. Isso significa que quando nós, vai doer, quando nós estamos cheios de culpa, cheios de mágoa, cheios de preocupação ou vazio existencial, quando a gente se enfraquece diante dos nossos erros, dos nossos equívocos cometidos, o que é que nós estamos fazendo? Nos distanciando de Jesus. O orgulho toma conta do ser, toma conta das nossas decisões. E nós estamos nos distanciando de Jesus. Esse paralelo aqui com as nossas atitudes diante deste livro Paulo e Estevão é o que há de mais terapêutico do Evangelho. Os nossos erros não podem nos enfraquecer. Ai, Carla, que frase estranha. Não, ela é profunda. Nós somos atrasados mesmo. Bom dia, Edinho, meu querido. Nós somos atrasados mesmo. Mas ser imperfeito, ser atrasado, não é defeito. Defeito é se martirizar na inferioridade e estacionar. Eu errei? Ok. É natural eu errar. Porque eu sou atrasada mesmo. Se a gente não espera ignorância dentro das nossas imperfeições, nós estamos sendo guiados pelo orgulho. Quando a gente se percebe pequeno, atrasado, e sabe que pode errar, sabe que precisa de uma mão forte, de uma luz no caminho, de um guia seguro, a gente está agindo com humildade e resignação e buscando em Jesus essa direção segura.
Isso é fruto da humildade. Então, mesmo pequenos, a gente pode conceber, a gente pode atuar com humildade para atenuar as dores da vida, para atenuar os nossos erros do passado. Eu errei muito. Olhar para os nossos erros dói muito, mas estacionar não redime ninguém. Caminhar, seguir, melhorando-se, instruindo-se, transformando-se é a nossa missão de encarnado. Aí a tia Soninha tá falando assim: minha avó aconselhava não chorar o leite derramado. Perfeito. Então, olha a sabedoria popular. Não chore o leite derramado. Você não vai poder consertar no passado. Mas você pode compreender no presente e atuar melhor no futuro. Amanhã, daqui a pouco. Isso a gente pode. Isso é humildade e sabedoria. Então, por isso que eu tô ressaltando aqui essas tormentas de Paulo, porque foram grandes, né? A gente vê lá no livro uma série de situações que a gente fala, nossa, quando Paulo se deu conta do que ele fez, deve ter sido muito difícil. Deve ter sido assim, aquela coisa de, nossa, eu não mereço perdão. E aí a hora que Jesus entra e fala, eu tenho planos para você, porque você, enquanto imperfeito, pode atuar e muito na minha obra. Enquanto imperfeito, não espera ser anjo para atuar no bem, não. Porque você vai atuar no bem agora, no meio destes conflitos. Não deixe as nuvens sombrias de pensamentos enfraquecedores te dominarem. Ressalte a luz do seu espírito. Ressalte o seu interior divino. Busque a sua essência. E fortaleça com Jesus. Então Jesus olha e fala assim, vem, eu tenho planos para você, vamos trabalhar juntos, me ajuda aí que eu tô com você. E esse ajuda aí é o quê? É lá dentro de casa, é lá com aquele parente difícil, é lá na nossa função profissional, me ajuda aí. Você fala, mestre, aqui não dá não, aqui a coisa tá feia demais. É aí que eu preciso de você. É aí que você vai atuar. É aí que a sua transformação vai acontecer. A Gleicinha falou assim, quando você abraça o erro em demasia, não tem a compreensão da lição. Exatamente, Gleicinha. Exatamente. E aqui, olha, o Saulo está justamente na execução dos seus erros. E lá na frente, ele se agarrou ao erro em demasia? Não. Ele sabe que ele errou. E agora ele vai redimir-se, ele vai reconstruir, ele vai reparar com a sua entrega pessoal os erros de antes. Aí a gente pode falar assim, ai Carla, mas eu não sei por que eu tenho que passar por isso, eu não sei por que eu tenho um parente tão difícil dentro da minha casa. Eu também não sei. Não sei quem foi você no passado, não sei quem foi teu parente, não sei qual foi as relações com os nossos amores atuais, amores que a gente briga, que a gente não se dá. No passado, eu não sei quem foram eles, mas eu sei de uma coisa,
Isso a gente pode ter certeza. A lei divina não erra. A lei divina atua com precisão. Então, se eu ficar buscando o porquê, eu não encontro o como. Não importa o porquê. Importa agora é o como enfrentar. Como superar. Como atuar com sensibilidade, com construção amorosa. E isso não se dá na razão. Isso não se dá na sua percepção de justiça. Isso se dá no seu coração transbordando de interesse pelo outro, de vontade de alcançar, de possibilidade de entregar afeto e amor. Isso se dá agora. Quem não tem essa possibilidade? Todos nós temos. Todos nós temos. Às vezes eu vejo alguém me falando: ai, Carla, faz alguma coisa, não tem um passe, conversa com tal pessoa, muda a cabeça dela, Carla. Faz alguma coisa, Carla, me ajuda. E meu coração aperta, eu falo: meu Deus, quem sou eu? Uma palavra acha que vai mudar a vida de alguém? Uma conversa vai mudar o entendimento de alguém? O entendimento milenar que a gente traz de encarnações. Quem sou eu para transformar alguém conversando? Não, gente. Tem lutas que a gente precisa atravessar lutando. Não é esperando o outro melhorar. A luta da vida é a luta do bem. Não é a espera de um milagre. Não. Eu tenho fé que Deus vai mexer no coração da pessoa e a pessoa vai melhorar. Ela vai melhorar, sabe como? Com a sua entrega humilde e amorosa. Dia a dia, sem perguntar até quando. Como diz o Emmanuel naquela oração: Pai nosso, pão nosso. Sem perguntar até quando. Entregue-se, ame, exercite a sua paciência, exercite a sua bondade. Não se canse de fazer o bem, não se canse de perdoar, não se canse de entregar, ainda que a pessoa não te devolva a mesma entrega sua. Faça você. Não busque explicações, busque sentimento. Não se agarre aos seus erros. Provoque soluções, provoque comportamentos bondosos. Então, isso é Jesus no coração. Isso é a gente conceber Jesus na nossa vida. É Jesus que faz essa transformação e não é lenta, ela é existencial. O que você está fazendo nessa vida? Transformando-se dia a dia. Não é num dia pronto, mudei. Não, é dia a dia. Lá no final, quando a gente desencarnar e voltar pro além, nós vamos falar: nossa, que bom que eu aguentei. Que bom que eu segurei firme. Que bom que eu não desisti. Que bom. Isso me rendeu uma nova percepção. Então, a nova percepção é no final. É no final. Agora é momento de lutar, de não se entregar, de juntar tranquilidade e acertos. É acreditar, é sustentar a sua fé e a sua coragem para chorar com Jesus, para trabalhar com Jesus, para fazer as desincumbências que te competem com Jesus. Agora é hora disso.
Ai, então, amores, olha que ver os erros do Saulo, né, ver as crueldades dele, nos desperta uma fortaleza íntima, porque ele fez tudo o que fez, mas se redimiu. Olhar para trás e lamentar o leite derramado não é redenção, é orgulho. Redima-se, faça diferente, haja hoje com o melhor que você entende e sente. Faça, haja, a vida é rica de propósitos. A gente tem que ser ganancioso de propósitos, querer muito. Eu quero muito ter paciência, eu quero muito ser mais virtuosa, eu quero muito alcançar comportamentos que validem um equilíbrio íntimo. Eu quero muito, seja um ganancioso de propósitos com Jesus. E aí, então, Abigail vai começar a falar com o Paulo. E olha só que interessante, nós vamos ficar até aqui hoje, porque isso daqui é muito rico. Amanhã nós vamos falar só de Paulo. Olha só o que Abigail vai falar pro Saulo. Saulo, tenho lido os ensinamentos de Jesus, o Cristo, cumprindo a palavra sagrada dos profetas, revela-nos que a vida é um conjunto de nobres preocupações da alma, a fim de que marchemos para Deus pelos caminhos retos. Então, olha isso que nós acabamos de falar. Você acha que as suas preocupações vão ser vencidas assim? Com uma palavra de alguém, com um passe, com um mês que eu frequentei a caridade? Não, é com a sua vida inteira. Estudando, trabalhando e se rendendo. É a sua vida inteira. Amando, trabalhando e esperando, que é o que ela fala para ele. Ama, trabalha, espera e perdoa. É a vida inteira, não é uma vez. Às vezes eu escuto assim, ai Carla, eu faço isso em casa, mas não adianta. E você esperava o quê? Que você fosse agir uma vez e tudo fosse mudar à sua volta? Olha o que fizeram com Jesus. Jesus é o maior amor da humanidade. O magnetismo dele derruba a gente de tanto amor. E o crucificaram. O crucificaram e ele se entregou na crucificação, mostrando pra gente que a nossa luta não é contra o outro. A nossa luta é contra o nosso orgulho, contra a nossa sombra, contra os nossos defeitos, contra os nossos erros, contra a nossa pequenez. E a gente vence essa luta amando, perdoando, trabalhando e esperando. Espera, faz sem ficar se perguntando, poxa, até quando eu vou ter que aguentar isso? Porque a resposta será a vida inteira. A vida inteira. Não podemos, Saulo, conceber o Criador como juiz ocioso e isolado, mas Jesus nos trouxe. O Criador é um Pai desvelado no benefício de seus filhos. Olha que lindo! E ela falando isso tudo, ai, reizinho, você é o cara. Ele colocou, gente, não chama pão nosso não, eu errei, eu confundi aqui, chama oração nossa,
do Emanuel. Quero aprender a enfrentar dores e ofensa nos labores, assim fazer sem ofender os que me chamam ofensores. Então, é uma oração. Rei, depois você coloca na íntegra para nós, no Instagram. E tem uma parte que fala: quero servir, quero trabalhar sem perguntar até quando. Essa parte mexe muito comigo, né? Mexeu muito comigo, uma época que eu tava, né, cuidando da minha mãe e numas lutas, né, intensas, íntimas e com medo de perdê-la, né, com toda aquele conflito de sentimentos, e essa oração mexeu muito comigo. Então é uma oração muito forte, muito forte. E é isso, é o que a Abigail aqui tá falando pro Saulo. Saulo, o pai é amoroso, ele nos pede amor. Aí, gente, para encerrar, lá na frente, Saulo recebe todo esse impacto de Abigail, só que não mexe com as suas fibras sensíveis. Ele enternece, ele tá ali comovido, mas ele está ainda no domínio da sua razão. Ele ainda está buscando a justiça, a lei. E fala: não, esse Nazareno não é nada, ele não pode fazer isso com as pessoas. Essas pessoas que estão caindo na dele são ignorantes. Então, ele não consegue, como Gamaliel, ele não consegue ponderar sobre a grandeza da verdade. E aqui eu vou fazer só mais uma ressalva antes de encerrar. Quantas vezes você tem uma ideia fixa, ela te tortura, ela tem toda uma cara de verdade, mas ela te tira a paz. Ela te rouba os dias de paz neste mundo. Se isso acontece, se você briga para ter razão, tá na hora de ponderar com sentimento. Porque Saulo aqui estava sendo chamado de inúmeras maneiras a entender mais além, mas ele não conseguiu. Ele continuou firme no seu propósito. Até que ele foi embora nesse dia e voltou no dia seguinte, porque foi chamado. Abigail estava morrendo. Abigail estava morrendo. E ela já estava bem doente, né? Ele visitou ela num dia e foi embora. Querendo: não, Abigail, você vai melhorar e nós vamos casar, nós vamos retomar os nossos planos. E não teve jeito, ele foi embora. No outro dia ele foi chamado, ela estava só esperando a visita dele para morrer. E adivinha o que ela fala morrendo? Eu vou ler e para encerrar, tá, gente? É muito forte isso. E olha o chamado de Saulo. Olha os chamados que a gente recebe na vida, muitas vezes para cair na real. A real é a do Espírito. E ela fala assim: Saulo, essa noite, depois que você partiu, senti que alguém se aproximava, enchendo meu quarto de luz. Era Gesiel, que vinha ver-me. Ao avistá-lo, lembrei de Jesus, no inefável mistério da sua ressurreição. Anunciou-me que Deus santificava os nossos propósitos, Saulo, de ventura, mas que eu seria levada ainda essa noite para a vida espiritual. Ensinou-me, Paulo, a quebrar o egoísmo de minha alma. Gente, isso ela falando morrendo. Isso ela estava falando já com um chamado
Paulo sensibiliza as fibras duras do seu coração. Olha só. Ensinou-me a quebrar o egoísmo de minha alma, encheu-me de bom ânimo e trouxe-me a grata notícia de que Jesus te ama muito e tem esperanças em você. Refleti então que seria útil entregar-me às mãos da morte, pois quem sabe, se ficasse no mundo, não iria perturbar a missão que o Salvador designou para você. Eu estou partindo, Saulo, mas você tem uma missão no mundo. Olha só isso. Jesus tem esperanças em você. Gente, olha quantos avisos a vida nos traz. Cuida do espírito, cuida do coração, sente mais profundamente. Quantos avisos a vida nos traz. É a sensibilidade que nos faz enxergar mais longe. Gesiel afirmou que nós te ajudaremos de um plano mais alto. Por que então deixar de ser tua companheira? Eu continuo com você, ela está falando. Seguirei teus passos, levar-te-ei onde se encontrem nossos irmãos de mundo, em abandono. Ainda você não aceitou o evangelho, mas Jesus é bom e terá algum meio de nos unir em pensamento, na verdadeira compreensão. Assim, falando isso, ela caiu morta nos braços de Saulo. E Saulo grita: Abigail, Abigail, chorando muito, chorando muito. Gente, todo mundo tem as fibras do sentimento garantidas no espírito, sustentadas na alma, mas a gente nega isso e vai viver a razão. Isso faz com que muitas mentes cultas, muitas pessoas inteligentes neguem Deus, sejam ateias, não consigam encontrar todo o equilíbrio e paz na vida, satisfação na vida, não consigam encontrar o seu compromisso em espírito na sua vida e passam a vida se debatendo em dores, angústias e sofrimentos. Para acessar este canal divino que chama essência, que chama espírito, a gente precisa se render, a gente precisa se curvar para Jesus. E é o que Jesus faz com Saulo. Fala: Saulo, você continua durão, né? Saulo não conseguiu ainda. Então Jesus vem buscá-lo pessoalmente, que vai ser amanhã. Ok, meus amores? Por hoje ficamos aqui. Por hoje ficamos aqui com esse mar de reflexões em nosso íntimo. E vamos à nossa prece, buscando aqui o nosso eixo de equilíbrio para a nossa vida. Senhor Jesus, nosso amado e divino Mestre, recebendo o bálsamo do teu evangelho, buscando a compreensão com as luzes do teu amor, desejamos iniciar o nosso dia com a esperança renovada sobre o porvir, que começa, Senhor, com as nossas atitudes mais profundas. Queremos, Divino Mestre Jesus, queremos, Salvador Divino, queremos nos juntar a Ti, a Tua causa de amor pela humanidade,
para atuar neste mundo, para atuar na nossa vida com mais leveza, com mais tranquilidade e amor. Cabe somente a cada um de nós. Senhor Jesus, que as luzes do teu amor clareiem a nossa intimidade, a nossa inteligência, dissipando as sombras das dissensões, dos conflitos, das angústias e das discórdias. Meu Jesus, quero ser para ti um elemento positivo, favorável, que leve sempre alento e luz aos corações por onde passar, a começar, Senhor, dentro da minha família, a começar, Senhor, com as pessoas com quem eu convivo mais intensamente. Quero ser, Senhor, ainda que eu não esteja sentindo tudo isso, eu quero me esforçar para ser um foco de alegria e bom ânimo pelo caminho, renovando as esperanças e alcançando um estado de harmonia e paz a todos os corações com quem estiver. Meu Jesus, eu quero muito, sim, eu quero muito contigo. Tenho planos ambiciosos para o teu amor em meu coração. Quero ser contigo, Senhor Jesus, um instrumento de renovação por onde eu passar. Fortaleça-me, Divino Mestre Jesus, caminhe ao meu lado. Quero estar contigo, meu Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja, meus amores. Gratidão, Mariângela, Cleuzinha. Gratidão a vocês, minha turmíssima iluminada. Um super beijo, queridos, e até amanhã. Amanhã tamo junto. Beijão, turma. Tchau, tchau. Beijão, beijão. Que assim seja, Darinho, Reizinho, Silvelene, Anivaldinha, que Jesus abençoe todos nós. Elaine, tia Soninha, gratidão, minha riqueza amada. A senhora que está iluminando, tia, sempre, por onde passa, querida. Elaine, meu amor, Deus ilumine a todos, um beijo, turmíssima. Até amanhã, até amanhã. Gleicinha, querida, bom demais, né, meu amor, bom demais. Vamos lá acessar todo o nosso potencial interior, Gleicinha, querida. Cleide Lourenço, beijo, meus tesouros, até amanhã, turmíssima. Tchau, tchau.